Agora eu chamo a próxima dupla para o palco novamente, aqui para o centro do debate, Ricardo Nunes e Tabata Amaral. E para fazer pergunta ainda sobre o tema planejamento urbano, Luciana Piotto, do Terra. Bom dia. Dos cerca de 12 mil ônibus que circulam pela capital, a gente tem aproximadamente 300 elétricos. E a Prefeitura de São Paulo recebeu um empréstimo, foi aprovado um empréstimo de 5 bilhões para que se expanda e se renove essa frota, e prometeu 3 mil novos ônibus elétricos. No entanto, está muito distante da meta. Eu gostaria de saber como acelerar, atingir e fazer a cidade ser mais sustentável na mobilidade. Começando com o Ricardo Nunes. Ok. Esse tema é super importante, a gente está fazendo, tem vários pré-candidatos aí que querem invadir, inclusive, esse avanço da nossa administração. Não são 5, nós temos 6 bilhões de reais aprovados para poder fazer a substituição da frota. São 2 bilhões e meio do BID, são 2 bilhões e meio do BNDES e 1 bilhão do Banco do Brasil. E, mudando os ônibus, a gente vai melhorar a questão do meio ambiente, melhorar a qualidade do ar e ainda ter uma questão de saúde financeira nesse processo. Então, esse processo está caminhando, que a gente não vai conseguir trocar, porque a indústria ainda não tem capacidade de fazer a produção necessária, mas os recursos já estão disponibilizados. Está na mesa do ministro da Fazenda para dar o último despacho, já foi passado por todas as etapas, e falta a questão da infraestrutura junto com a Enel, que nos cobrou 1,6 bilhões para fazer infraestrutura nas garagens, nós estamos mudando para fazer infraestrutura nos terminais. Então, é uma política pública que vai ser implementada, já está sendo implementada. Candidata. Muito obrigada, Luciana, pela pergunta. O que eu farei é, combatendo a corrupção e com planejamento, entregar o que Ricardo Nunes não teve a capacidade de fazer. Ele, quando herdou a prefeitura, caiu no colo, teve a ousadia de alterar para baixo, simplificar as metas que o Bruno Covas havia estabelecido, e ainda assim não conseguiu cumprir metade das metas. Essa é só uma delas. O que eu farei é entender que hoje a gente não tem infraestrutura de energia elétrica para eletrificar a nossa frota de ônibus. Então, vou trabalhar com o governo do Estado, com o governo federal, com as agências reguladoras, para que em 2028, quando a gente for rever o contrato da Enel, a gente possa fazer melhor pela cidade. Luciana, muito obrigada. Agora o tempo com os dois candidatos para fazer pergunta um para o outro sobre o tema, começando com Ricardo Nunes. Ok. Deputada, a gente tem trabalhado bastante na cidade. Cada um dentro dos seus aspectos, se esforçando muito para tornar uma cidade cada dia melhor. Todas as suas colocações são colocações que procuram não reconhecer nenhum tipo de trabalho. Mas eu queria falar um pouquinho lá da Vila Missionária. Qual que é a sua opinião sobre o alargamento da Alvarega que eu fiz, sobre a UPA do Doroteia que eu fiz, sobre a UPA lá do Parque do Bufo que eu fiz, sobre a UBS do Parque do Bufo que eu fiz, sobre a reforma do CDC da Vila Missionária? A senhora vê como importante todos esses avanços e investimentos na periferia ou só gosta de contar a história? Porque em 6 anos, Tabata, de deputada, acho que a gente poderia ter um pouco mais de atenção da sua parte com relação àquela região tão importante que eu tenho muito orgulho de ter feito bastante coisa. Diferentemente do prefeito, que até então era um grande desconhecido, eu fui a segunda parlamentar mais votada na minha região. Isso competindo com compra de voto, com todo tipo de safadeza. Então, se vocês perguntarem para a minha comunidade, vão saber falar dos milhões de reais que coloquei no Hospital Pedreira, Saboia, Nama Missionária, do primeiro cursinho popular, que pela primeira vez a gente tem na região, do trabalho de combate à violência doméstica, do cursos profissionalizantes. Mas, apesar de amar muito a minha Vila Missionária, eu queria falar da cidade como um todo. O que a gente vê, pessoal, é um prefeito, até para fazer justiça, não tem grandes marcas mesmo não, mas é recordista em obras sem licitação. São quase 5 bilhões de reais. Obras sem planejamento, com denúncia de superfaturamento, obras que a gente vê, inclusive, denúncia de combinação de preço para favorecer a empreiteira que tem amizade com alguém na prefeitura. O que eu ouço na Vila Missionária, o que eu vejo, o que eu ouço de quem está no Capão, como ouvi da Júlia, é que ficamos 2 anos sem prefeitos. Mas aí parece que lembrou que tinha eleição, saiu fazendo. Mal feito. A drenagem lá na favela do Vietnã, a enchente seguinte foi maior. O asfalto que colocou no Capão, não deu algumas semanas, está esfarelando. Então, queria lhe ouvir. Por que não fez o que importava? Duplicação da estrada do Moimirim. Quando a gente fala da ponte Pirituba-Lapa, os 12 céus que prometeu entregar, os 40 quilômetros de faixa de ônibus, tempo integral, por que não fez nada dessas coisas?
Está mal informada, acho que você anda muito indo para outros estados, deputada. Olha, o que acontece é que a gente precisa restabelecer a verdade. A ponte Pirituba-Lapa estava parada, eu retomei, está em obras. Nós vamos fazer o alargamento da ponte Interlagos. Todas essas obras que eu falei, no entorno de onde você nasceu e sua mãe mora, são obras que a população reconhece e que está lá servindo as pessoas. Você precisa ter essa humildade, essa capacidade de reconhecer o trabalho das pessoas. Nós estamos fazendo o maior programa de recapeamento da história da cidade, Tabata. Só para você ter ideia, dá para sair daqui, de onde a gente está, e até o Acre, o que eu já fiz, até o final do ano serão 20 milhões de metros quadrados. Eu aproveito, então, e pergunto ao prefeito, porque, sim, é recordista de obras sem licitação, superfaturada. Por que, de novo, não consegue entregar o que planejou, mas fica recebendo toda semana uma nova denúncia de que alguém ligado a ele, alguém da prefeitura, está ganhando dinheiro com essas obras? Tabata, não cometa esse tipo de leviandade. É ruim para você. É ruim para você. É muito ruim para você. É feio. O que a gente tem é recorde de investimento. Esse ano nós teremos 18 bilhões de investimento em São Paulo. Ano passado foram 14 bilhões, ano retrasado 8,5 bilhões. Para ter um comparativo, se isso é muito ou se isso é pouco, o maior investimento que São Paulo já teve fora esse ano foi em 2020, de 4,1 bilhões. Nós avançamos muito nas ações, mesmo temos pego 1 ano e meio de pandemia. A cidade está, nesse momento, com 1.425 obras acima de R$500 milhão. Isso é o que a gente tem na nossa cidade de São Paulo hoje acontecendo. Sabe qual é a minha diferença entre eu e esses candidatos? É que não só eu estou estudando e lendo as coisas, eu estou estando na periferia. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou vendo criança na rua se drogando, eu estou vendo 80 mil pessoas em situação de rua, eu estou vendo a educação cair. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você acha, uma sugestão apenas, de adotar o seguinte slogan: rouba e não faz? A senhora ainda tem 7 segundos. É que a pergunta é para ele, então Mas só vou ele já repetir, tá sem deixo aqui tempo. minha sugestão: rouba e não faz, sugestão de slogan, o que há... Encerrado o tema dos dois, eu peço para que Tabata fique, porque ela participa do próximo bloco. Ricardo Nunes volta ao local. Em relação ao seu pedido de direito de resposta anterior, foi negado, e ele já está solicitando direito de resposta em relação a esta declaração de Tabata Amaral.